Seus ossos branqueados ainda adornam as rochas do Mediterrâneo. Milhares de marinheiros consumidos não pela luxúria, mas por uma sede insaciável de conhecimento proibido. As sirenas, criaturas das sombras, não eram as românticas sedutoras que as histórias modernas pintaram. Eram entidades antigas e terríveis, nascidas das profundezas do submundo grego. Meio mulher, meio ave de rapina, seus rostos angelicais mascaravam uma natureza cruel e implacável. Suas vozes, dizem os antigos textos, não prometiam prazer carnal, mas algo muito mais perigoso: o conhecimento dos deuses, os segredos do universo, o poder sobre a vida e a morte. Um conhecimento que nenhum mortal deveria possuir. Tão aterrorizante era sua presença que civilizações inteiras desenvolveram rituais de proteção. Em noites de lua cheia, dizem os pescadores, ainda é possível ouvir seus cantos ecoando sobre as águas negras, sons tão belos que fazem os homens chorarem e tão terríveis que podem despedaçar suas mentes. Neste vídeo, revelaremos a verdadeira história dessas criaturas quitônicas, seus poderes ocultos e o destino terrível daqueles que ousaram buscar sua sabedoria proibida. Quer entender tudo? Então veja o vídeo até o final que eu te explico. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você fica por dentro do universo mitológico. As sirenas, criaturas míticas que povoam o imaginário da humanidade há milênios, têm suas origens mais profundas na antiga mitologia grega. Diferentemente da visão contemporânea, as primeiras sirenas não eram seres metade peixe, mas sim criaturas híbridas com cabeça e torso de mulher e corpo de pássaro. Esta representação original está intimamente ligada à sua natureza como divindades quitônicas, associadas tanto ao mundo dos mortos quanto aos mistérios celestiais. Segundo os registros mais antigos, as sirenas eram originalmente companheiras de Perséfone, filha de Deméter. Quando Perséfone foi raptada por Hades e levada ao submundo, Deméter concedeu às sirenas asas para que pudessem procurar por sua filha em todos os cantos do mundo. Algumas versões do mito sugerem que, quando falharam em sua missão de resgate, foram amaldiçoadas a viver como híbridos eternamente, nem completamente humanas, nem inteiramente aves. Outras narrativas antigas atribuem a origem das sirenas a diferentes linhagens divinas. Uma versão conta que elas eram filhas do deus do rio Aquelou e de uma das musas, seja Terpsícore, a musa da dança, ou Melpômene, a musa da tragédia. Esta ascendência explicaria seus dons musicais extraordinários. Também há relatos que as descrevem como filhas de Phorcys, uma divindade marinha primordial, estabelecendo assim sua conexão com o mar desde o nascimento. O número exato de sirenas varia conforme a fonte consultada. Os textos mais antigos mencionam duas, Aglaope e Teuxiépia. Posteriormente, uma terceira, Pisínoe, foi adicionada ao grupo. Algumas crenças chegam a citar 4 ou até mesmo 5 sirenas, cada uma com um dom específico. Uma tocava lira, outra flauta, enquanto as demais cantavam em harmonia perfeita. A transformação das sirenas em sua forma híbrida também possui diferentes explicações mitológicas. Uma das versões mais intrigantes relata que elas desafiaram as musas para uma competição musical. Ao perderem, foram punidas e transformadas em criaturas aladas. A história mostra que elas tinham um dom incrível para a música, mas também um orgulho tão grande que causou sua própria destruição. As sirenas habitavam uma ilha misteriosa no Mediterrâneo, cujos rochedos eram branqueados pelos ossos dos marinheiros que sucumbiram ao seu canto fatal. A localização exata desta ilha foi objeto de debate entre os antigos. Algumas fontes a situavam próxima à Sicília, outras nas proximidades de Capri, na costa italiana. O geógrafo Estrabão chegou a identificar 3 pequenas ilhas rochosas entre Sorrento e Capri como o possível lar das sirenas. O poder mais temido das sirenas era, sem dúvida, seu canto hipnótico. Diferentemente da crença popular de que apenas seduziam os marinheiros com promessas de amor, as sirenas, na verdade, ofereciam conhecimento. Prometiam revelar todos os segredos do mundo, o passado e o futuro, os mistérios dos deuses e dos homens. Este aspecto do mito revela uma dimensão mais profunda. Não era apenas a luxúria que levava os homens à destruição, mas sim o desejo pelo conhecimento proibido. O encontro mais famoso das sirenas com um mortal foi, sem dúvida, o episódio narrado na Odisseia de Homero, onde Ulisses demonstra sua astúcia ao enfrentá-las. Seguindo os conselhos da feiticeira Circe, o herói ordena que seus marinheiros tampem os ouvidos com cera e o amarrem firmemente ao mastro do navio. Assim, Ulisses torna-se o único mortal a ouvir o canto das sirenas e sobreviver para contar a história. O relato homérico descreve com detalhes a natureza sedutora de seu canto, que prometia não apenas prazeres carnais, mas principalmente conhecimento divino e sabedoria universal. Outro encontro notável foi o dos argonautas, quando estas criaturas tentaram seduzir a tripulação
tripulação do navio Argo. Nesta ocasião, foi o talento musical de Orfeu que salvou os navegantes. O lendário músico que fazia parte da expedição começou a tocar sua lira com tal maestria que superou o canto das sirenas. Alguns relatos sugerem que as criaturas ficaram tão humilhadas por serem superadas que se jogaram ao mar e se transformaram em rochedos. Uma lenda menos conhecida envolve o herói Bootes, único membro da tripulação dos argonautas que sucumbiu ao chamado das sirenas, jogando-se ao mar para alcançá-las. Segundo o mito, ele foi salvo pela deusa Afrodite, que se apaixonou por sua beleza e o resgatou antes que as sirenas o matassem. Bootes posteriormente se tornaria um importante rei na Sicília. Existem relatos de que as sirenas possuíam um oráculo próximo a Nápoles, onde eram consultadas por aqueles que buscavam conhecimento sobre o futuro. Este santuário, segundo antigas descrições, estava localizado em uma caverna marinha e os consulentes precisavam realizar complexos rituais de purificação antes de poderem ouvir suas profecias. Os antigos gregos acreditavam que as sirenas possuíam o dom da profecia e guardavam segredos sobre a vida após a morte, devido à sua conexão com o mundo subterrâneo. Esta crença era tão forte que em algumas regiões da Grécia Antiga eram colocadas estátuas de sirenas sobre os túmulos, acreditando-se que elas guiariam as almas dos mortos em sua jornada para o além. Uma narrativa particularmente interessante conta que as sirenas tinham um prazo de vida determinado pelo destino. Viveriam apenas até que um mortal conseguisse resistir ao seu canto. Assim, após o feito de Ulisses, elas teriam cumprido seu destino e se transformado em rochas. Esta versão explicaria a presença de formações rochosas peculiares em certas costas do Mediterrâneo, que os antigos identificavam como sendo sirenas petrificadas. Há relatos de que as sirenas possuíam também o poder de controlar os ventos, podendo criar calmarias que deixavam os navios à mercê de seu canto ou tempestades que os arrastavam para seus rochedos. Este aspecto do mito revela sua conexão não apenas com o elemento ar, devido à sua forma alada, mas também com o mar, muito antes de serem retratadas como seres aquáticos. Alguns textos antigos mencionam que as sirenas realizavam rituais específicos durante os solstícios e equinócios, quando seu poder estava no auge. Nesses períodos, diziam os marinheiros, seu canto podia ser ouvido a distâncias ainda maiores, e mesmo aqueles que conseguiam resistir à sua sedução eram atormentados por visões e sonhos perturbadores durante dias. Os relatos de avistamentos de sirenas permeiam diversos textos históricos da antiguidade. Plínio, o Velho, em sua História Natural, documenta supostos encontros com estas criaturas nas costas da Gália. Segundo suas descrições, foram encontrados corpos de seres semelhantes aos descritos nos mitos, com escamas cobrindo seus restos mortais. O historiador relata que vários legionários romanos juraram ter visto estas criaturas emergirem das águas durante expedições marítimas. Os fenícios, conhecidos por sua perícia na navegação, deixaram registros em seus diários de bordo sobre encontros com seres que chamavam de cantoras do mar profundo. Estes relatos, preservados em fragmentos de textos antigos, descrevem criaturas que emergiam durante o crepúsculo, especialmente em noites de lua cheia, produzindo sons melodiosos que pareciam vir de todas as direções. Pescadores gregos da região das Cíclades mantinham um elaborado conjunto de rituais e oferendas para aplacar as sirenas. Acreditava-se que certas baías e enseadas eram territórios sagrados destas criaturas, e antes de adentrarem estas águas, os pescadores realizavam libações com vinho e mel, esperando garantir uma passagem segura. Existem registros de um templo dedicado às sirenas na antiga cidade de Sorrento, onde sacerdotisas realizavam rituais imitando seus cantos. Arqueólogos encontraram evidências de oferendas votivas neste local, incluindo estatuetas representando figuras híbridas e instrumentos musicais em miniatura, sugerindo um culto organizado a estas entidades. Comerciantes marítimos relatavam a existência de zonas de silêncio no Mediterrâneo, áreas onde inexplicavelmente todos os sons naturais cessavam e apenas uma música distante podia ser ouvida. Estes locais eram cuidadosamente marcados em mapas náuticos e evitados sempre que possível. Na região da atual Turquia, antigas comunidades costeiras mantinham a tradição de construir torres de vigia especificamente para alertar sobre a presença de sirenas. Estas torres, chamadas de olhos do mar, eram ocupadas por sentinelas treinados para distinguir sons sobrenaturais dos ruídos naturais do oceano. Habitantes das ilhas gregas relatavam que, em certas noites do ano, principalmente durante os equinócios, era possível ouvir músicas extraordinárias vindas do mar, tão belas que faziam os ouvintes chorarem de emoção. Estes eventos eram registrados em calendários locais e considerados presságios importantes para a comunidade. Uma curiosidade pouco conhecida sobre
sobre as sirenas é que elas possuíam um conhecimento profundo das ervas marinhas e suas propriedades mágicas. Textos antigos sugerem que elas cultivavam jardins subaquáticos com plantas místicas que utilizavam em seus encantamentos. Algumas destas plantas, diziam os antigos, tinham o poder de induzir visões proféticas ou conceder temporariamente a capacidade de respirar sob as águas. As sirenas eram consideradas guardiãs de um conhecimento musical sagrado. Acreditava-se que suas melodias não eram simples canções, mas sim fórmulas sonoras complexas que podiam alterar a própria realidade. Cada sirena dominava uma frequência específica que, quando combinada com as vozes de suas irmãs, criava harmonias capazes de manipular os elementos naturais. Uma crença peculiar afirmava que as sirenas mudavam sua aparência conforme as fases da lua. Durante a lua nova, apareciam completamente escuras como sombras. Na lua cheia, sua pele brilhava como prata polida. Esta transformação estava ligada aos seus poderes proféticos, que supostamente atingiam seu ápice durante os períodos de lua cheia. Os antigos acreditavam que as sirenas não apenas cantavam, mas também teciam. Em suas rochas, diziam criar tapeçarias mágicas que contavam o destino de todos os mortais. Estas tapeçarias eram consideradas tão perigosas quanto seu canto, pois quem as contemplasse ficaria preso em um transe eterno, tentando decifrar os padrões do destino. Existia uma crença de que as sirenas podiam conceder o dom da poesia a mortais escolhidos. Contava-se que alguns dos grandes poetas da antiguidade haviam recebido sua inspiração após encontros com estas criaturas em sonhos. No entanto, este dom sempre vinha com um preço. O poeta perderia gradualmente sua conexão com o mundo mortal. As sirenas possuíam um ritual específico para cada estação do ano. Na primavera, seus cantos eram de renascimento e amor. No verão, de paixão e guerra. No outono, de sabedoria e colheita. E no inverno, de morte e transformação. Cada ciclo de cantos tinha um propósito específico na manutenção da ordem natural do mundo. Uma tradição obscura sugeria que as sirenas não morriam de forma convencional. Quando seu tempo chegava ao fim, elas se dissolviam na espuma do mar, transformando-se em essência pura de som e luz. Acreditava-se que estas essências persistiam nas águas, sendo responsáveis pelo misterioso brilho que às vezes pode ser visto nas ondas do mar à noite. Os antigos marinheiros desenvolveram um complexo sistema de interpretação dos cantos das sirenas. Diferentes melodias eram associadas a diferentes destinos. Algumas anunciavam tempestades iminentes, outras prometiam viagens seguras, e as mais raras revelavam a localização de tesouros perdidos nas profundezas do oceano. Entre todas as criaturas da mitologia grega, as sirenas são talvez as mais intrigantes. Começaram como amigas de Perséfone, com asas e poder sobre os céus, mas acabaram se tornando seres das profundezas do mar. Não eram simples monstros, eram criaturas poderosas que dominavam a música, guardavam segredos proibidos e podiam ver o futuro. Por todo o Mediterrâneo, histórias sobre seus avistamentos mostram como elas eram muito mais do que simples predadoras de marinheiros. Os numerosos encontros míticos, desde a astúcia de Ulisses até a competição musical com Orfeu, demonstram que essas criaturas representavam muito mais que meros perigos aos navegantes. Eram manifestações do desejo humano pelo conhecimento divino e pela transcendência dos limites mortais. Os rituais elaborados, os templos dedicados a seu culto e os complexos sistemas de proteção desenvolvidos pelos antigos evidenciam o profundo impacto que exerceram sobre as civilizações mediterrâneas. Qual aspecto das sirenas mais chamou sua atenção? Seus poderes musicais, sua sabedoria profética ou sua conexão com o mundo dos mortos? Se você pudesse ouvir o canto das sirenas com total segurança, que conhecimento pediria a elas? Compartilhe suas ideias nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!